Aleluia, boa noite. Glória a Deus. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Aleluia. Aleluia, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ver quem já está aqui. Eleni, Meire, boa noite. Vamos assinar aqui, Dona Diná, Eunice, a Marta, Eliane, Vivalda, Paz, Tamara, Jaqueline, Anayate, Tia Tereza, Léo, Laudiceia, Perpétua, Rosângela, aleluia, isso mesmo, glória a Deus. Vamos entrando, Érica, e vamos compartilhando já com as pessoas, para que elas possam participar também nesta noite, amém? Esta noite fria de terça-feira. E hoje nós vamos falar a respeito de ter os olhos abertos, de ter uma visão espiritual. Até coloquei aqui essa música porque me veio à mente, não sei se você conhece, é uma versão internacional, mas ela diz: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa te ver. Eu quero te ver. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A respeito de eu e você ter os olhos espirituais para ver como o Senhor vê. Amém? Então você que está entrando agora, seja bem-vindo. Olha, Laudiceia da Videira de Lisboa. Amém. Deus abençoe você, irmã. Seja bem-vinda. Não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos conectadas, né, como igreja do Senhor. Amém? A Meire, minha prima, Meilane, Tialane, Crislane, Arisuza, Ronilda, Bendito Sabor, Franciele, aleluia, glória a Deus, isso mesmo, entra e já vai compartilhando esse link aí com seus contatos para que ele possa também ser edificado pela palavra do Senhor, amém? Hoje, como eu disse para você, nós vamos falar a respeito de ter os olhos abertos. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus uma história que está descrita lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. É uma história que eu gosto muito. Não sei se você conhece, depois vale a pena você ler o capítulo todo. Mas hoje nós vamos meditar a respeito dessa palavra. Essa passagem, eu quero aplicar ela na sua vida de maneira bem objetiva, mas o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor possa falar com você, trazer um renovo ao seu coração nesta noite, amém? Então a palavra de Deus diz assim, lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus exércitos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só para contextualizar aqui para você, o rei da Síria estava querendo invadir e atacar o reino de Israel. Só que todas as vezes que eles planejavam invadir Israel,
o Senhor revelava ao profeta Eliseu. Então Eliseu ia e avisava, né, ao rei da Síria, para que ele pudesse, ao rei de Israel, né, o profeta Eliseu avisava então ao rei de Israel para que ele pudesse escapar daquela armadilha do exército sírio. Então o povo de Israel, o exército de Israel não foi livrado nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes. Então o rei da Síria ficou muito indignado e queria saber quem da equipe dele estava, digamos assim, dedurando, contando as estratégias de guerra para o povo de Israel. Então o exército dele ali fala, né? Não, é o profeta Eliseu, o homem de Deus. O Senhor fala com ele, né? E ele vai e fica sabendo dos planos do rei da Síria. Então aquilo enfureceu o coração do rei da Síria. E ele quis o quê? Ele quis prender Eliseu. Ele quis pegar Eliseu. E aqui então começa, digamos assim, a estratégia para poder pegar o profeta Eliseu. Aí no versículo 3 fala assim, ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Então aqui o rei da Síria manda suas tropas, seus cavalos, seus homens de guerra atrás do profeta Eliseu para prendê-lo. E aí eles descobriram onde o profeta estava, então foi aquela quantidade significativa de homens armados para prender o profeta Eliseu a pedido do rei da Síria. O moço do profeta, né, a pessoa que, digamos assim, andava ao lado do profeta Eliseu, ele acordou muito cedo naquele dia. E quando, digamos assim, ele saiu ali da tenda e olhou assim, o que ele viu? Assim como está descrito, né, no versículo 15. Levantando-se muito cedo o seu moço, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E aí, como que o moço do profeta ficou? Ai, meu Senhor, o que nós faremos? Estamos cercados. O exército inimigo está à nossa volta. Há uma grande quantidade de carros, de cavalos, de homens de guerra. Estamos cercados, ou seja, é o nosso fim. Mas olha o que o profeta Eliseu disse para ele. Ele respondeu, o profeta Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de guerra. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então olha só o que aconteceu aqui nessa história. Primeiro, nós vemos o exército da Síria tramando contra o exército de Israel e através da revelação que o Senhor deu ao profeta Eliseu, ele conseguia avisar o rei de Israel e sempre o exército de Israel escapava, né, das armadilhas, das artimanhas de guerra do exército sírio. E isso enfureceu o rei da Síria, por quê? Porque ele queria saber quem era a pessoa que estava contando as estratégias. E quando ele descobriu que era o profeta Eliseu, ele teve um desejo de prendê-lo. E ele manda então tropas, cavalos, carros e cercam o local onde Eliseu estava acampado. E a palavra do Senhor diz que quando o moço do profeta acordou muito cedo, ele viu, o que ele viu? A cidade cercada por tropas, cavalos, ou seja, era o fim. Mas o que o profeta Eliseu disse? Não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o que o profeta Eliseu faz? Ele ora e pede o quê? É aqui que é o ponto-chave que eu quero deixar com você nesta noite. Ele ora e pede para que o Senhor possa abrir os olhos do moço, do profeta. Então olha o que ele fala, né? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para
porque veja. E aí, quando Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele pôde ver que em volta de Eliseu estava cercada, cheia de cavalos e carros de fogo. Aqui nós temos 3 tipos de pessoas. E se você continua lendo, né, nós lemos até o versículo 18, fala que quando Eliseu orou novamente, aquele exército inimigo que estava em volta deles, eles ficaram cegos, porque Eliseu primeiro orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço, para que ele pudesse ver o que ele não estava vendo. Então, quando Eliseu orou e o moço pôde então ter os seus olhos abertos, ele viu cavalos, carros de fogo em volta de Eliseu, ou seja, o exército de Deus era muito mais numeroso e poderoso que aquele exército ali da Síria. Mas Eliseu fez uma segunda oração, que foi para que aquele exército inimigo pudesse ficar cego. Para que o Senhor, olha o que está descrito no verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então aqui nós temos 3 tipos de pessoas. Aquelas que são cegas, como o exército inimigo da Síria, que ficou cego e não conseguiu visualizar nada. Nós temos o moço do profeta, que não estava conseguindo ver, estava tendo uma visão natural, estava vendo somente o exército inimigo cercando o local onde eles estavam. E nós temos o profeta Eliseu, que estava vendo os carros e cavalos de fogo, os cavalos e carros de fogo que estavam cercados, né? Estava cercando ali o local onde eles estavam. Nós temos 3 tipos de pessoas: aquelas que são cegas, aquelas que têm uma visão natural e aquelas que têm uma visão espiritual. O desejo do Senhor é que eu e você possamos ter uma visão espiritual, que nós possamos enxergar as coisas na ótica de Deus, nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, porque todos os dias nós temos a tendência de olhar à nossa volta e vermos o quê? O exército inimigo nos cercando, nos rodeando. E aí nós pensamos, é o fim. Nós pensamos, não tem jeito, já estamos cercados, não tem como mais sairmos daqui. Acabou, o exército inimigo já nos pegou. Mas o que o profeta Eliseu fez? Ele orou ao Senhor. Ele pediu: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele possa ver. E quando Eliseu orou, os olhos daquele moço se abriram e ele pôde ver então os carros, né, os cavalos e os carros de fogo que estavam cobrindo, que estavam protegendo, cercando Eliseu onde Eliseu estava. Ou seja, ele viu com olhos espirituais. Mas também aconteceu o fato do exército inimigo ter ficado cego e não ter enxergado nada. Pior do que ter uma visão natural é não enxergar nada. Mas a vontade de Deus para mim e para você nesta noite é que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos enxergar ao Senhor. Então nesta noite, a palavra que eu tenho para você é: peça ao Senhor, peça ao Espírito de Deus que habita dentro de você, faça essa oração que Eliseu fez: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver como o Senhor vê, enxergar como o Senhor enxerga, sob a ótica de Deus, e não a visão natural, e não a visão limitada que os meus olhos naturais alcançam. Não, eu quero ver como o Senhor vê, porque somente pode desfrutar da alegria plena, da verdadeira graça, do favor imerecido, da vida abundante, que somente podemos reinar em vida se eu e você realmente tivermos uma visão espiritual, enxergarmos as coisas como o Senhor vê. E olha, isso é algo, digamos assim, que eu e você temos que orar todos os dias por isso. Não é simplesmente eu aqui fazer uma oração por você e pronto, você agora já tem uma visão espiritual. Não,
É algo que todos os dias nós temos que aplicar essa verdade na nossa vida. Quando nós acordamos, quando nós vamos viver a nossa vida, quando nós olhamos para o nosso casamento, nós olhamos para os nossos filhos, nós olhamos ali para as circunstâncias que estão à nossa volta, nós olhamos para as situações em que nós estamos vivendo, nós olhamos para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. Sempre, todas essas coisas, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter a opção de ter, né, uma visão natural. Nós vamos ver muitas vezes um grande exército nos cercando e muitas vezes nós vamos pensar, é o fim. Mas o que nós temos que fazer como homens e mulheres de Deus? Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Foi isso que o profeta Eliseu fez. Senhor, abra os olhos para que ele possa ver. Então ore, Senhor, abra os meus olhos. Eu não estou conseguindo ver como o Senhor vê o meu casamento. Senhor, eu não estou conseguindo ver como o Senhor vê os meus filhos. Senhor, eu não estou conseguindo ver como o Senhor vê as pessoas que trabalham comigo. Senhor, eu não estou conseguindo ver como o Senhor vê o meu chefe, o meu colega de trabalho. Eu não estou conseguindo ver o meu pastor como o Senhor vê, o meu líder de célula, o meu discipulador, o membro ali da minha célula. Senhor, eu não estou conseguindo ver as crianças que o Senhor confiou para eu pastorear como o Senhor vê. Então, Senhor, em nome de Jesus, abra os meus olhos para que eu possa ver. E sabe o que vai acontecer? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e você, ele vai abrir os nossos olhos, nós vamos poder ver como o Senhor vê. Então é constante, é diário, é uma disciplina diária. Eu e você precisamos orar para que o Senhor possa abrir os nossos olhos e possamos ver. Porque quando nós temos uma visão natural, quando como o moço, né, do profeta teve, nós podemos ver e aquilo nos abater, aquilo abalar a nossa fé, aquilo gerar medo, aquilo trazer dúvida, aquilo trazer ansiedade, aquilo trazer preocupação, aquilo trazer desânimo, aquilo trazer desespero, tristeza, angústia, ou seja, só produzir coisas ruins, como produziu. Porque o que o moço do profeta disse? Ai meu Deus, o que vamos fazer? Pois é assim que eu e você fazemos em todos os momentos da nossa vida, quando nós olhamos com uma visão natural. Ah, Senhor, como que eu vou fazer? Ah, Senhor, como que eu vou resolver isso? Ah, Senhor, como que vai acontecer? Mas também tem uma terceira pessoa, que são aquelas que são cegas. Aquelas pessoas que não conseguem enxergar nada. Em nome de Jesus. Não é essa a vontade de Deus para nós. O Senhor quer que eu e você possamos ver. Mas não ver com olhos naturais, mas ver como Ele vê. E a minha palavra para você nesta noite é: peça. Peça para que Ele possa abrir os seus olhos nesta noite. E assim você possa ver como Ele vê. Amém? Então vamos orar por isso nesta noite. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, porque eu creio que ela é a verdade. Ela é a única que tem o poder de transformar a nossa vida. Ela é a única capaz de nos sustentar. Ela é a única que é capaz de nos fazer olhar para o alvo e prosseguir para cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nesta noite eu quero te pedir, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Assim como Eliseu orou, nós oramos nesta noite. Abra os meus olhos, eu quero ver. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ver o meu casamento como o Senhor vê. Eu quero ver os meus filhos como o Senhor vê. Eu quero ver a igreja que o Senhor me confiou como o Senhor vê. Eu quero ver as pessoas que o Senhor coloca ao meu redor como o Senhor vê. Eu quero ver os meus colegas de trabalho como o Senhor vê. Eu quero ver os meus familiares como o Senhor vê. Eu quero ver essa circunstância que eu estou vivendo na minha vida como o Senhor vê. Livra-me de ter uma visão natural, como o moço do profeta teve. Livra-me de não ver nada, como aquele exército inimigo ficou cego. Livra-me da cegueira. Pai, eu peço ao Senhor nesta noite, porque eu creio que somente o Senhor pode abrir os nossos olhos para que nós possamos realmente enxergar como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, né? Se você está chegando agora, ela vai ficar salva aqui. Você pode ouvir depois, compartilhe com outras pessoas e peça para o Senhor abrir os seus olhos. Nós estamos vivendo dias em que é necessário que eu e você tenhamos olhos espirituais para ver aquilo que está acontecendo e responder de acordo com a visão que nós temos. Tudo depende da maneira como nós enxergamos. Por isso é tão importante eu e você termos os olhos corretos, ter o olhar correto, enxergar como Deus enxerga, para que nós possamos dar as respostas corretas. Amém? Porque a maneira como nós enxergamos vai determinar o fluxo da nossa vida, vai determinar o caminho pelo qual nós vamos seguir, vai determinar, digamos assim, o rumo pelo qual a nossa vida vai dar. Então, que eu e você possamos ter olhos espirituais e possamos ver. Assim como o profeta Eliseu orou, nós oramos nessa noite. Senhor, abra os nossos olhos para que eu possa ver. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter estado aqui comigo mais uma vez. É mais uma terça-feira. Que o Senhor possa abençoar a sua semana, te dando graça, disposição e sabedoria. Muita sabedoria da parte de Deus, para que você possa realmente enxergar toda a circunstância que você tem vivido como o Senhor enxerga. Amém? Mais uma vez, não deixe de compartilhar essa palavra, para que outras pessoas possam ser edificadas. Amém? Fica na paz, um grande abraço e uma semana de vitória para todos nós, em nome de Jesus.